Olha o que o Mauro César falou dos jogadores do Corinthians após a eliminação vergonhosa para o Ituano no Campeonato Paulista. O Corinthians, desse ano, a gente falou até sobre isso no pré-jogo. O Corinthians desse ano, ele ainda não tem, claro que é o início de temporada, mas ele ainda não conseguiu mudar uma característica do time em relação ao ano passado, que a maneira de jogar mudou. É um time que, quando ataca, os jogadores eles se movimentam, se aproximam mais, enfim, mudou a maneira de atacar. A maneira de defender piorou. O Corinthians hoje ele é até mais criativo que o ano passado, mas ele é mais vulnerável também. O time muitas vezes demora para recompor. O Cássio trabalha bastante durante os jogos. Contra o Mirassol, acho que foi um exemplo de um jogo que o Corinthians ganhou de 3. Mas o Cássio trabalhou muito, inclusive pegou um pênalti. O Cássio foi fundamental. Então o Corinthians é um time que até está criando com mais facilidade normalmente, não foi o caso do jogo de hoje, mas também está mais vulnerável. E em relação a desempenho, a resultado, o time do Corinthians, ele continua com um padrão do ano passado de jogar bem em casa, mal fora, e quando não joga o Renato Augusto, o Corinthians se enrola. Então essas coisas continuam acontecendo. As duas derrotas que o Corinthians teve no campeonato, para o Bragantino e para o São Bernardo, estava sem o Renato Augusto. Hoje, sem ele, empatou em casa com o Ituano e foi eliminado nos pênaltis. Ele fez um gol sem o Renato Augusto no ano. Sim, é verdade, não tinha feito. E continua, o Corinthians, nos jogos fora de casa nesse campeonato, ele foi em Brasília, num campo neutro, e empatou com a Portuguesa, num jogo péssimo. A Portuguesa, na ocasião, era a última colocada do campeonato. Fez um jogo muito ruim em Limeira, contra a Inter, também um 0-0 horroroso. E foi atropelado pelo São Bernardo em São Bernardo. E teve essa derrota em Bragança. Aí teve a vitória no Morumbi com São Paulo, que era um local onde o Corinthians não vencia o São Paulo desde 2017. Ok, foi uma vitória legal, relevante. Mas continua esse padrão de cair muito o desempenho fora de casa e de cair muito o desempenho sem o Renato. É claro que tem tempo para consertar, o Lázaro assumiu há pouco tempo, mas o Corinthians não teve assim uma mudança em relação a esses dois quesitos, os jogos como visitante e os jogos sem o Renato Augusto. O time ainda não achou alternativas para conseguir equilibrar isso. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Nós estamos ao vivo também pela TV Jovem Pan News para todo o Brasil. Mauro César, o Fagner, foi um dos jogadores que comentou sobre o Vitor Pereira. Hoje não jogou bem e ainda desperdiçou um pênalti. O torcedor do Corinthians ainda está com aquele pênalti do Flamengo que ele desperdiçou na final da Copa do Brasil e ainda está aqui, com aquele pênalti aqui e na cobrança com o Fagner. O torcedor do Corinthians tem razão nesse sentido, Mauro? Assim, perder 2 pênaltis, né, que eliminam, um vale um título importante, outro elimina de um campeonato, né, estadual, de fato, mas assim, não dá para medir a trajetória do Fagner em função disso, né? Acho que é muito mais aí uma fatalidade também, né? Talvez a gente possa discutir se ele de fato deveria ser cobrador de pênalti numa série inicial, né, como foi hoje, depois de ter perdido aquele. Aquele não foi nem na série inicial, né? Aquele foi já nos pênaltis, depois que o primeiro perdeu foi o Vital, né? Depois ele perdeu antes do Rodinei, então já foi na fase oitavo, mais ou menos, sexta. Hoje foi. Hoje é verdade, também não foi no início, mas enfim. Tem uma hora que ele vai ter que bater, né? Até o goleiro do Ituano bateu. Mas acho que a questão não é essa. Acho que a questão, assim, acho que o Corinthians, muita gente hoje, nesse ano, passou os últimos tempos, assim, as pessoas nem olham, não avaliam a qualidade do futebol jogado, se está rendendo, se a coisa está avançando, se alguns jogadores ainda têm algo a oferecer de fato ao Corinthians, ou se é hora de mudar, se é possível mudar, porque tudo virou Vitor Pereira, tudo é Vitor Pereira. Setoristas do Corinthians ficam de madrugada vendo o Flamengo jogar para poder falar do Vitor Pereira. Da transmissão do jogo já veio para falar do Vitor Pereira. Isso, o Kaique conseguiu lembrar do Vitor Pereira no meio do jogo do Corinthians. Cara, o cara tá lá no Rio. O problema monstruoso, tem ganhado o Vasco amanhã. Aí tá lembrando do Vitor Pereira, eu fico impressionado. É uma paixão, é um amor, assim, um amor não correspondido, é uma mágoa. Meu Deus, que falta de amor próprio desse pessoal, gente. Sigam em frente, o Corinthians é um clube gigantesco, vai levantar a cabeça, vai sim, seguir em frente, mas não se olha para isso. Quando o Flamengo perde e é eliminado e faz um fiasco e tudo mais, os caras não olham para o seu próprio time. E ficam curtindo essa onda, uma coisa esquisita, né? Meio mórbida, estranha. Mas você vê, 7 jogos, 2 vitórias, repito, contra Santo André e Mirassol, ambos em casa, ambos com Renato Augusto em campo. Aí você tem um momento que o cara não vai jogar, o Ituano não é uma grande equipe, não fez uma grande campanha, mas é capaz de eliminar o Corinthians, como o Flávio falou, no primeiro tempo deu bastante trabalho, deu pressão, o Corinthians teve dificuldade, conseguiu até empatar logo depois, né? Teve a sorte de conseguir aquele gol do Paulinho antes que
que ficasse naquela pressão de 0-1, 0-1, mas acabou terminando no empate, mas eliminado. Acho que assim, perdeu o pênalti, quem perdeu e tal. Acho que esse não é o problema, acho que é mais profundo. E não adianta ficar jogador do Corinthians ficar falando do técnico que foi embora, tem que olhar para o seu próprio trabalho. A não ser, repito, que alguém consiga atribuir ao cara a responsabilidade por ele ter perdido pênaltis hoje. Porque perdeu o Gil, perdeu o Fábio Santos, que é um ótimo cobrador, né? E perdeu o Fagner. 3 jogadores experientes, 3 caras rodados, com muita história no clube, que hoje foram mal. É hora do Corinthians aproveitar essa derrota para olhar para o presente e para o futuro. Esquece o passado. O técnico foi embora, deixa ele seguir o caminho dele. Supere. E a maioria dos jogadores